podemos e temos visto como o apóstolo, guiado pelo Espírito, começa esta epístola mostrando o homem em total ruína, não fazendo diferença entre um gentio que estava na sua idolatria, não tinha nenhum conhecimento especial da parte de Deus, nenhuma revelação, a não ser as obras da criação, como também os judeus, que de certa forma tiveram um tratamento especial da parte de Deus, uma revelação mais precisa, oral, aonde receberam a palavra de Deus, ordenanças, mas nós vemos que este livro mostra que não há diferença, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também mostra o grande plano da salvação de Deus para toda a raça humana. Tanto para o judeu, que tinha a sua religião, e na realidade a sua religião e todos aqueles rituais mostravam já em figura a pessoa do plano da salvação que era o Senhor Jesus, como também para os gentios, que estavam sem Deus, separados da comunidade de Israel, sem Cristo no mundo. Então Deus responde através do seu Filho, apresentado na mensagem do Evangelho como o único Salvador, totalmente suficiente. Então, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o plano da salvação de Deus não termina aí, só na justificação, se eu posso dizer só, porque é algo que só Deus podia fazer, mas ela continua. Nós aprendemos que mesmo o crente salvo, ele tem uma natureza que ficou nele, uma natureza pecaminosa, mas que no plano da salvação há os recursos para vencer esta natureza. O velho homem foi crucificado com Cristo, e não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Também nós lemos que fomos mortos e sepultados com Cristo, mas também ressuscitados com ele, aonde o efeito da lei perde o seu poder. E neste capítulo nós temos um passo a mais, aonde mostra que o crente, além de todas estas bênçãos já descritas, ele tem o Espírito Santo habitando nele. Mas mais do que isso, nós vemos que este capítulo vai levando o assunto da salvação até nos planos e propósitos eternos de Deus, quando ainda mesmo nós não existíamos, nem o mundo existia. Deus já tinha um plano de salvar. E aí é onde nós talvez ficamos pensando, meditando em silêncio, lemos, relemos, acreditamos, confiamos, porque é Deus que está revelando isto, mas é algo que estava nos planos, no conselho de Deus, nos propósitos de Deus, como diz aqui, versículo 28, conformar pessoas à imagem do seu Filho. O pecador em seus pecados não tem a ideia do que é ser uma pessoa salva. Ele confunde, ele simplesmente acha que ele passa a ser crente, então ele tem que obedecer um monte de regras, e ele deixou de uma coisa para passar para outra. É uma decisão na vida. Não é o que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que a salvação que Deus oferece é um plano divino que Ele desenvolveu na eternidade, antes mesmo das coisas tomar existência, serem feitas por Ele. Deus tinha um plano em conformar pessoas à imagem do seu Filho, ou seja, Ele queria cópias do seu Filho. O seu Filho é eterno,
Mas o mais interessante no plano da salvação, é que ele está fazendo cópias do seu filho, não de pessoas iguais ao seu filho, que nasceram assim, porque seria impossível. Uma que ele é eterno, então podíamos nascer em caráter, semelhança a ele, mas não é assim. São de pecadores, como nós, culpados, merecedores do inferno, é que Deus está desenvolvendo e aplicando o plano desta salvação. Uma pessoa salva, a intenção de Deus é que esta pessoa tenha a imagem do seu filho. E isto vai acontecer. E está acontecendo. Começa com a salvação. E para terminar a minha introdução, porque o assunto aqui é vasto, o versículo 30, até onde lemos, nós vemos que a essas pessoas Deus também vai glorificar. Ou seja, ele vai chegar à conclusão do seu plano. Não tem nada que vai impedir o plano de Deus nas pessoas salvas de serem conforme a imagem do seu Filho, levando a cabo, ou seja, a última instância, a última coisa a ser feita é deixar esses crentes em glória junto com o seu Filho. Então aí está o plano da salvação, que não é pouca coisa. Não é aquela propaganda, entregar meu coração a Jesus, abrir meu coração para Jesus, se ajoelhar aos pés do pastor, lhe colocar a mão, o padre, o missionário. A salvação é muito mais do que isso. É a obra divina em nós. Sem isto, é simplesmente a pessoa está abraçando uma religião humana que vai terminar na sepultura. Não tem nada para a eternidade, mas o plano da salvação de Deus começou na eternidade para glorificar pessoas, salvar pessoas e glorificar até a eternidade. Mais uma coisa, isto nos leva a pensar no tabernáculo, né? O tabernáculo, o último lugar aonde chegava o sumo sacerdote uma vez no ano, era o lugar, o Santo do Santo, onde estava a presença de Deus, onde tinha aquela arca com os 10 mandamentos dentro, a vara de Arão, um pote com um maná, onde tinha aqueles anjos em cima da tampa, naquele lugar escuro, onde estava a presença de Deus, e só o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava. Mas tudo começava lá antes, né, com o altar do sacrifício, a expiação pelo pecado do povo. Tinha que ser tratado desse assunto antes. Então passava pelo altar do holocausto, depois pela pia, aí tinha a mesa dos pães, e tinha o candelabro, tinha o altar do incenso, então a presença de Deus. É mais ou menos o que temos aqui em Romanos. Primeiro é tratado o assunto dos pecados, dos nossos pecados. E assim vamos entrando passo a passo e vamos chegar até a presença de Deus, a glória de Deus, a comunhão com Deus e a eternidade com Deus. Mas vamos começar no versículo 22. Nós já temos visto um pouco sobre este assunto. Paulo está desenvolvendo ainda o plano da salvação de Deus nos filhos de Deus, que ele já descreveu no versículo 15 deste capítulo, a adoção dos filhos. Deus está gerando filhos autênticos, filhos que são gerados pelo novo nascimento, pela palavra de Deus. Mas ele mostra que esses filhos, mesmo sendo herdeiros de Deus, versículo 17, e co-herdeiros com Cristo, ainda estão no mundo e passam por sofrimentos. Mas ele disse que é por pouco tempo. E, versículo 18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, mesmo sendo filhos de Deus, herdeiros de Deus, ainda sofre este mundo. Mas a glória é certa.
A glória vai ser revelada. Ele não continua desenvolvendo a glória que vai ser revelada, mas ele continua desenvolvendo os sofrimentos que existem aqui na terra, que está também marcado e marcando a criação, toda a criação. Ele diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade. Então ele está mostrando que as coisas criadas que estão à nossa volta, seja a terra, que produz o alimento para o ser humano, seja o mar, e tudo que há em nosso planeta sofre. Esta palavra vaidade significa que falta vitalidade, porque Deus foi que mandou uma maldição por causa do pecado humano, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então Deus interrompeu, colocou um limite para o desenvolvimento, a vitalidade das coisas criadas. Nós podemos ver que hoje, quanto de adubo precisa para uma planta continuar produzindo, e assim vai, poluição e todas as coisas. Mas está dizendo aqui que esta criação está gemendo para ser liberto disto. Ela quer produzir, mas não pode. Versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Então um dia este mundo vai ser liberto destas coisas. É isso quando Cristo vier para reinar. E é onde entramos no versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Vamos ouvir os irmãos. Então isso deixa claro, né, que o pecado que entrou nesse mundo corrompeu, estragou tudo. Sim. Tudo. A maioria do mundo não sabe. Estão quebrando a cabeça, porque isso, porque aquilo. Mas a Bíblia explica por quê. No Jardim do Éden, antes do pecado, nada dessas coisas acontecia. Né? Mas desde que entrou o pecado no mundo, Deus amaldiçoou a própria terra. O homem tem que comer o pão do suor do seu rosto, sofrer dor, mulher. Lemos aqui que até os animais sofrem. Até os animais. Eu não gosto, eu sei, já trabalhei com animal. Dá vontade de surrar, às vezes. Né? Mas eu não gosto muito de ver alguém surrando um animal. Eles não têm culpa. Nós somos os culpados. Culpados somos nós. Às vezes, se é um cavalo, precisa de milho, né? Mas eles dão serviço e laço. Então, os animais estão sofrendo também. E como já foi dito, diz aqui, e espera a manifestação dos filhos de Deus. Eles também, sem eles saber, eles estão esperando. Lemos no Velho Testamento de dias quando Cristo voltar até as nuvens, levar o seu povo para lá, e depois de um tempo vai voltar a esse mundo, julgar o mundo ímpio, pecador que não quis receber ele, vão ser julgados, e enfim vai ter pessoas salvas, principalmente a nação de Israel, e ele vai estabelecer o seu reino milenar, sobre toda a terra. A capital será Jerusalém,
a terra não vai precisar mais de adubo e esses produtos hoje químicos para produzir veneno, né? Não vai precisar mais. Os animais vão andar juntos, as crianças vão brincar com o leão, enfim, não vai ter mais essa diferença. Então, esse dia está na frente. Mas para o salvo de hoje, aguardamos e esperamos a volta do Senhor para nos tirar daqui. Depois, sim, esse mundo vai passar por uma modificação, uma purificação. Cristo mesmo disse, né, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Vai haver, podemos dizer, uma purificação, uma reforma. Pedro, na sua carta, escreve que os céus e a terra e as obras que nela há se queimarão, estão guardadas como tesouro para o fogo. Tudo aquilo que foi estragado pelo pecado vai sofrer uma modificação. E um dia nem o mar não vai existir, não vai precisar mais o mar. A gente não precisa ficar concentrado nessas dores, nessas aflições, mas o crente ele tem para onde olhar, para o futuro, né? Então, já ouvimos de Cristo, criação gemendo, ser humano sofrendo, tudo isso é o resultado do pecado, mas o crente tem uma esperança, como já foi dito. Ele não precisa ficar se judiando com as coisas que a gente ouve e vê, mas pode olhar para esse dia glorioso. Sim. Não, só dizer, para completar, tendo dito isso, que o mundo está sofrendo por causa do pecado, às vezes uma pessoa, não é para nós pensar, então fulano está sofrendo por causa do seu... Não, não é. Não é bem isso. Mas temos sujeitos a sofrimentos, né? Não precisa fazer um pecado para sofrer. Já temos por natureza trouxemos essa natureza já estragada pelo pecado, sujeitos a sofrimentos. Eu talvez penso naquele sofrimento de Ló, que se afligia com o que via e ouvia todos os dias. Ele que era o justo Ló, né? Certo que a vida dele não era conforme deveria ser, mas ele se afligia com aquele. E temos o Jó, que não tinha nenhuma culpa, nenhum pecado. Aquele sofrimento, aquela provação que ele passou, não era nem um milímetro de culpa dele. Mas foi uma coisa do diabo. E Deus permitiu para provar e mostrar, até para o diabo, que Jó era um homem, como mesmo Deus escreveu, um homem sincero, reto e temente a Deus. E o diabo, sem dúvida, ficou envergonhado de tudo aquilo. Sobre o que o Joel disse, então, concluindo, a alma do crente antes sofria, né? Estava separada de Deus, estava nas trevas, escrava do pecado, de Satanás, é o que a Bíblia ensina. Mas depois ele foi transportado para o reino do Filho, do amor de Deus, das trevas foi transportado para a luz, mas ainda o seu corpo sofre as consequências do pecado. Então a alma está resolvida, o espírito e a alma do crente, este assunto está resolvido. Mas o corpo ainda sofre as consequências. E é o que está descrevendo aqui. Então, a fraqueza física, mental, emocional,
a doença que vem sobre nós, a morte. Os animais sofrem, são fracos, são doentes, morrem também. A vegetação não pode produzir com abundância, se não tiver aí colocando incentivos para ela. Automaticamente, onde ela está plantada, que é a terra, não tem os nutrientes necessários. Tudo isto é consequências do pecado. Isso não quer dizer se a pessoa é mais pecadora do que a outra, isso não entra no assunto. São consequências do pecado. É a consequência do pecado que gera essas coisas. Agora, beber e sair andando, dirigindo um carro, pode ter consequências do seu próprio pecado. A pessoa fuma a vida toda e bebe a vida toda, vai ter consequências deste pecado. Se entrega à imoralidade, vai arrumar uma doença que vai ter consequência daquele pecado dele. Mas não é isso que está aqui. O assunto aqui é geral. O que a criação está sofrendo por causa daquela desobediência de Adão e Eva, e o pecado entrou no mundo. É isso que está em foco aqui. Então, isto alcança a todos, crentes e descrentes. No caso do crente, o assunto da salvação que estava sendo tratado, no primeiro versículo deste capítulo diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está se referindo à condenação da sua alma, do seu espírito. Agora ele tem comunhão com Deus. Ele não é mais afligido por seus pecados e nem por Satanás. Ele não é um crente que agora é dominado pelo mundo, pelo sistema mundano, por este mundo formado por Satanás, com seus entretenimentos, com a sua moda. Ele não é escravo dessas coisas, porque, além dele estar em Cristo, ele tem o Espírito Santo. E este livro diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Não adianta dizer que é dele. Mas se não tem o Espírito para lhe ajudar, para mostrar tudo que nós já vimos aqui, o Espírito testificando com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, nos ajudando nas tribulações, nas dificuldades, como diz aqui, no padecimento em relação às coisas da vida, então tem algum problema. Esse tal não é dele. Ele pode dizer que é dele, mas não adianta, não é dele. Esse versículo 18 é muito, não estava aqui sábado passado, né? Mas é muito precioso, porque para mim, disse o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, as aflições que vêm para o cristão, para o crente, não são para comparar com a glória que em nós se há de ser revelada. Então o sofrimento, mesmo o sofrimento de Jó, né? Quem sofreu mais do que Jó, mas não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer que o sofrimento é uma coisa insignificante em comparação com a glória que espera o cristão, o verdadeiro cristão. Para usar essas palavras. E nós pensamos sábado passado que não tem uma descrição humana. Podemos ver que Paulo não procura uma descrição de glória humana porque não tem comparação. Não tem como nós formar uma imagem exata desta glória. Ele não pode comparar, nós estamos pensando, não tem. Ele só diz que é uma glória muito excelente em outro lugar, né? A glória da rainha da Inglaterra e todos esses anos lá no reinado não é para comparar. E é uma coisa interessante isto, porque a Bíblia nos ajuda um pouquinho para nós ficar mais de boca aberta, surpreendido, porque Salomão diz que não teve um homem mais sábio do que ele, não haverá.
com toda a sua glória, mas o Senhor Jesus disse que um lírio do campo nunca se vestiu como a glória de um lírio do campo. É muito mais belo do que a glória que Salomão tinha. Então dá para ver que a nossa medida de glória é diferente de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que o lírio é bem mais vestido, tem mais glória do que Salomão em todo o seu reino. Agora, como é que nós vamos medir a glória que Deus tem? Só sabemos que vai ser algo muito grande, muito especial. Quando vermos, a rainha de Sabá, quando viu Salomão, diz que como se o seu espírito saiu dela, de tanta glória. Mas o Senhor Jesus disse que um lírio do campo, que hoje está ali, amanhã está no forno e é queimado, quer dizer, ele quis dizer, o lírio não tem tanto valor que nem Salomão tinha, mas ele tem muito mais glória do que Salomão. Então, olha para onde Deus está levando cada pessoa salva. Não podemos explicar, né? Pena é que às vezes nós vivemos e agimos como bem longe daquilo que o salvo é. Porque ali onde você leu, né, no versículo 30, e aos que predestinou, e também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo como se já aconteceu. E uma coisa nesses versículos que o senhor está citando, podemos notar, não tem a mão humana ali, né? Ele só mostra Deus agindo nesta salvação. Não é o pecador se aperfeiçoando por sua própria conta. Acho que o Wesley queria coisa. Esse versículo 18 é interessante, né? Porque as aflições são deste tempo. Se formos colocar numa balança, alguma coisa assim parecida, e comparar com a glória, a aflição é transitória, a glória é eterna. Então não tem palavras mesmo para descrever algo disso. Eu estava pensando aqui, José, no versículo 14, nós vemos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No versículo 16 também, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Né? E o versículo 21, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Interessante, parece que a criatura está esperando os filhos de Deus, em glória com o Senhor Jesus Cristo. Sim. Assim, não devemos imaginar que a criatura tem um raciocínio, tem uma... mas ela sabe que ela não está no plano perfeito e completo de Deus. Tem que acontecer alguma coisa. E ela está esperando. E essa espera é a manifestação da glória dos filhos de Deus. É interessante nós observar, já destacamos sábado passado, que aqui Paulo, ele pula dos nossos sofrimentos aqui, ele passa pelo arrebatamento, passa pela grande tribulação e vai direto para o início do reino milenar. Então ele não trata do arrebatamento da igreja, nem do período da tribulação, mas ele já pula para o início do reino milenar, ou até mesmo o reino milenar. Então isso é bom observar, porque às vezes pessoas misturam tudo nas escrituras, leem uma coisa aqui, e daí misturam com outras coisas, mas aqui ele está descrevendo já o início do reino e o seu segmento. Quando Cristo vai descer dos céus, já como os crentes que foram arrebatados 7 anos antes, para estabelecer o seu reino, aonde ele vai descer em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Vai acontecer bastante coisas naquele momento e depois também. Então estes dias do milênio que a criatura está esperando, aonde ela vai ser liberta deste cativeiro.
Os animais selvagens não vão ser mais selvagens. A dieta desses animais vai ser mudada. Hoje eles comem carne. A Bíblia mostra que eles vão voltar a comer pasto, como um boi e outros animais. Os répteis e cobras, esses animais venenosos, não vão mais ter efeito o seu veneno sobre os homens. Nós lemos de crianças brincando na toca desses animais sem problema. Nós lemos também o mar voltar a produzir as suas abundâncias de peixe. Até o Mar Morto, nós já pensamos sábado passado, onde não existe vida hoje, como o rio que vai nascer em Jerusalém, vindo do templo, vai mudar aquele mar que vai desembocar no mar Mediterrâneo e vai ter vida, vai ter peixes. Nós lemos de pescadores pescando, hoje ninguém pesca lá. Então, toda a criação vai sofrer uma mudança para a bênção. Então é isso que temos aqui. Pensando no crente, Paulo escrevendo aos crentes em Corinto, ele disse: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, né, o corpo, né, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então, temos aqui provisoriamente. E é isto que temos aqui nos versículos seguintes, porque vamos continuar, né? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, essas dores de parto, o parto, existem as dores e vai gerar uma vida. Esse é o sentido aqui também. Deste parto vai ser gerado uma vida, aonde é o milênio. E nós, e não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê, não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? O que temos aqui, em resumo, é o que o senhor acabou de ler lá. Está tratando aqui da conclusão do plano da salvação de Deus, que inclui a salvação do corpo. É nesse sentido que está, porque em esperança somos salvos. Falta ainda a salvação do nosso corpo. Versículo 23. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. No versículo 15, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Diz que nós recebemos o espírito de adoção de filhos, mas ali no outro versículo diz que nós esperamos a adoção. São coisas diferentes. É a mesma salvação, o mesmo plano, mas a adoção de filhos está ligado com o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito. Já fomos adotados como filhos, mas falta ainda o nosso corpo. Então isto vai acontecer na vinda do Senhor para o arrebatamento, onde os nossos corpos vão ser transformados e ser segundo e conforme o seu corpo glorioso, com eficaz poder de sujeitar em si todas as coisas. E nessa esperança nós somos salvos. Como você destacou, as dores de parto deste momento, de toda a criação que geme, depois vem o nascimento, vem a alegria. Sim. Vem a alegria, renovação, nova, alegria.
Eu estava vendo o versículo 23 aqui também, e não só ela, mas nós mesmos. Então, geme a criação, nós gememos, e depois nós vamos ver que o Espírito Santo também geme. Sim. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Isto podemos pensar nas bênçãos já adquiridas do salvo, pensando na salvação. Sim, pode incluir isto, mas nós lemos em Efésios que o Espírito foi dado ao crente como um selo, uma garantia de que aquilo que Deus tem vai se cumprir. É algo completo. Inclui a sua salvação da alma, que já aconteceu, inclui a sua salvação do corpo, inclui a sua glorificação, a sua herança com Deus, a sua herança com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Então, não é que Deus deu um pedacinho do Espírito Santo para nós, e Ele vai dar mais depois, mas as primícias, porque as primícias está ligado para um judeu, ele entender bem isso aqui, porque está ligado com fruto, né? Então, Deus aconselhou a nação de Israel que trouxesse as primícias para o templo. Então, as primícias, o que era? Ia lá, quando começavam a nascer os frutos, estava já em ponto, ele colhia e levava para o templo. Aquilo ali mostrava que lá na lavoura tinha a mesma qualidade, a mesma coisa, não pegou da lavoura de outro, né? Ou uma inferior. Aquilo ali dava a ideia do que tinha lá em abundância. Então é o mesmo sentido aqui. Nós recebemos o Espírito Santo, ele é a primícia daquilo que nós vamos receber na sua totalidade. Nós não conseguimos desfrutar tudo hoje porque estamos neste corpo ainda, né? Com limitações, corruptível, morte. Nossa mente não acompanha, muitas vezes, a mente do Espírito, o desejo, né? Pensando em sofrimento, está na minha cabeça. Certo, todos sabem de onde sai a pérola, né? Eu não entendo nada de pérola nem de ostra, mas a pérola sai da ostra, né? E sai através de sofrimento. Dizem que entrando areia para dentro, então aquela ostra sofre. E da onde se gera a pérola, uma coisa preciosíssima. A igreja é vista ali como uma pérola, que saiu através dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu, pelo sofrimento, né? Cristo sofreu para gerar essa pérola, que é a igreja. Vemos aquele homem que achou essa pérola no campo e vendeu tudo que tinha para comprar. Esse comprador é Cristo mesmo. Ele se deu a si mesmo para comprar essa pérola. Em outras palavras, gerar. É isso que ele está fazendo no mundo hoje. Gerando pecadores. Nascidos de novo. São verdadeiros para Deus. O mundo nada disso sabe. E nem muitos de nós, às vezes, também não sabemos muita coisa a esse respeito. Às vezes são pérolas. E tudo começa de um grão insignificante de areia que entra ali na ostra, né? E ela começa, o que forma a pérola é próprio da ostra. Ela larga um líquido, um leite, uma coisa assim, uma substância onde vai envolvendo. Ela quer ocultar aquele corpo estranho nela. Então, por isso que a igreja, comparado a isso, estão pecadores, né, insignificantes, perdidos, que o destino era o inferno, mas agora envoltos com Cristo, somos escondidos nele. Deus vê a beleza dele. Mas hoje em dia, as senhoras aí ricas que compram esses colares de pérolas, eles criam ostras em cativeiro para fazer tal pérolas. Então eles pegam colocam nelas uma pequena bolinha de plástico, de PVC plástico, e ela forma em cima daquele plástico, só que já colocam o tamanho quase do tamanho da pérola. Então ela só reveste por cima, o processo é o mesmo, mas com mais rapidez, e só uma camadinha por cima. Então vende aí para as senhoras, mas logo, com o passar do tempo, a outra dura muitos anos,
E esta dura anos, mas não tanto. Então, uma coisa superficial. Então, isso é um exemplo da cristandade falsa que existe hoje. Produzido uma coisa superficial, na realidade não teve a origem nas profundezas do mar, não teve todo aquele processo. É uma coisa, uma simulação, né? Não é a realidade. Primícias do Espírito e esperança da adoção. Então, são dois assuntos que o crente pode, por isso ele pode ter esse gemido, porque ele começa a desfrutar disto na sua vida, como você já destacou sobre as primícias. Então, quando os judeus, mas as primícias do Espírito, então o crente, ele desfrutando disto aqui, né? E quanto mais ele se aprofunda nisto, ele então, o que vai gerar nele, né? Esse desejo de poder desfrutar na glória disto, porque se ele já está tendo algo precioso aqui, né? Imagina com a realidade dos céus. Essa é a ideia. Sim. Então, as primícias do Espírito, estava pensando em Gálatas capítulo 5, né? Ali temos o amor, o gozo, a paz, a lealdade e assim por diante. Então o crente pode se aprofundar nisto. Ele vai estar gozando dessas primícias. Sim, ele desfruta e só isso são coisas que é produzida pelo Espírito Santo. Tem essas coisas que às vezes aparecem no ser humano, mas é coisa natural, é falho, é fraco. Ele pode mudar de temperamento de uma hora para outra. Sim, mas o que é produzido pelo Espírito Santo é real. É real. Um homem talvez que toda a sua vida teve um tratamento rude, orgulhoso, o Espírito Santo vai tratando ele. E aquele que tinha uma aparência de humildade, também ele precisa da humildade do Espírito Santo. É só uma aparência, né? Uma simulação, é da natureza dele. Basta a coisa dar errado, o homem se transforma. Como diz o seu Lindsay, da ovelha se torna um leão dentro de casa. Então, mas o Espírito Santo forma tanto, serve, os dois precisam. Né? Tem uma notaçãozinha aqui, o nosso corpo sendo redimido, temos aqui essa redenção do nosso corpo, não vamos ter mais a natureza pecaminosa. Corpo, alma e espírito. Agora, a nossa alma foi redimida, resgatada, comprada. Um dia o nosso próprio corpo, nossa natureza e o nosso corpo não tem mais aquela natureza pecaminosa. Então, é isso que vai desligando deste mundo aqui. É mesmo tipo de conversa, ou como você mesmo, o Espírito vai fazendo a obra, né, naquele ser, e assim ele vai se desligando totalmente. Né? Sim. Ele já começa a comer, desfrutar, no sentido das primícias, que eram os frutos. Ele começa a comer daquilo que existe numa lavoura muito grande, que está nos céus. Né? Ele já começa a ter comunhão com o Espírito Santo aqui. E essa é a vida do salvo. Não. Isso deve acontecer, né? Você está falando? Não, tem algo na esperança. É? Tem algo depois da esperança. Sim. Vamos chegar aí. Não, pode ir. Uma coisa que destacamos no sábado passado, é bom nós falar novamente aqui. Por exemplo, no versículo 21, a criatura espera a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a criação não participa da glória da graça. A graça de Deus nos salva. Ela não está participando hoje disso. Não existe nenhuma influência sobre ela. Mas quando os crentes forem glorificados por motivo da graça de Deus, aí sim elas vão participar. Então, de repente, essa criação aqui está mais ligado com a terra, né? Sim, tudo que existe. O reino. Até o sol vai mudar, né? A lua também, os dias vão ser maiores, então essas coisas vão mudar bastante. E no caso do crente, Paulo escrevendo aos Filipenses, o nosso corpo vai ser conforme o corpo de Cristo.
glorioso, segundo o ser eficaz, preparado para morar com Ele, sem precisar de feijão e arroz e carne. E as pessoas no milênio vão, como diz, 1000 anos, vão viver 1000 anos. Se não pecarem, os filhos dos crentes, né? Porque os que entrarem são salvos no milênio. E os filhos daqueles, se não pecarem, vão durar 1000 anos. Então já a longevidade da vida vai mudar também, vai voltar pré-diluviano, né? 969 anos, quase 1000 anos, pessoas viviam na época. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então, às vezes, algumas pessoas fazem confusão sobre quando a salvação é colocada nesse teor aqui, de algo ainda futuro. Mas essas coisas, esses assuntos não é a salvação da alma, que o crente já está salvo. São a conclusão da salvação que está relacionada ao seu corpo. O domínio e a erradicação, quando o pecado realmente, a natureza vai ser tirada do crente. Então, nessa esperança, nós somos salvos. Nós esperamos ainda a conclusão desta realidade. E o crente vive nisto. Romanos 5 diz que a esperança não traz confusão. A esperança aqui não é uma coisa incerta, será que vai dar certo? Não. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa esperança é uma coisa certa, não é uma coisa duvidosa. É bom destacar isto, porque a esperança da Bíblia até é para nós os crentes. Porque nós ouvimos a palavra esperança no mundo, não é a esperança da Bíblia. E a esperança da Bíblia não é a esperança que o mundo usa. A esperança, quando o pessoal se refere, é que alguma coisa vai, eu torço para dar certo, mas também pode dar errado. Não é isso. A esperança da Bíblia não é assim. A esperança da Bíblia não esperando aquilo acontecer. Né? Como comprei uma passagem de avião, vou aí para um lugar bom, bonito, né? Só estou esperando o dia chegar, mas está tudo certo, tudo comprado, está reservado, não tem. Ainda no mundo, de repente, pode acontecer alguma coisa, né? O país lá entra em guerra, não posso mais viajar. Mas no sentido aqui, só estamos esperando o dia chegar. Só isso, não tem nada. Ah, será que vai dar certo no meu caso? Estou salvo ou não estou? Estou indo pro... Será que isso vai dar certo? É diferente. O mundo espera. Pode ser, estou trabalhando, né? Vamos. Agora tu queria falar alguma coisa sobre esperança, né? Essa semana alguém me perguntou, ele perdeu a filha, ele perguntou para o padre se ele podia ver a filha dele ainda. Ele tem essa esperança, sabe? É triste a gente responder algo para alguém assim, sem a salvação. Eu estou vendo os irmãos aqui, estava lendo esse versículo, nós não temos uma esperança como ele tem, nós temos uma certeza que nós vamos estar no céu. Pude falar para ele um pouco do Evangelho e a grande necessidade da salvação da alma dele, o que ele precisa. Sim. Quantos anos tinha essa criança que morreu? Não era uma criança, era uma mulher. Tá. A filha dele já era uma mulher. Se fosse uma criança ainda que não sabe discernir o bem e o mal, ele precisa se salvar para ver a criança. E assim, irmãos, nós estamos falando de uma coisa aqui que não é incerta para aqueles que são salvos. Sim. Como nós reunidos na ceia do Senhor, ninguém vê o Senhor ali. Nós não sabemos que Ele está no nosso meio. Por fé. Ele está ali, está dentro de nós. Exatamente. Né? Reunião, Nós sentimos Ele dentro, né? Exatamente. Não precisa ninguém nos dizer, nós sabemos. Né? Mas aquele que não é salvo não vê. Não vê nada, vê os emblemas só. Romanos 5, eu acho interessante que o primeiro versículo fala que fomos justificados pela fé, fala de fé. No versículo 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E depois fala do amor, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações.
é parecido com o que nós estamos estudando, porque começamos o capítulo 8 com a certeza que todos os salvos têm o Espírito Santo, a fé. Então nós vemos aqui a esperança. Agora estamos falando sobre a esperança, somos salvos, o corpo, como estamos estudando. E o versículo 39 fala que nada nos poderá separar do amor de Deus. Interessante essa comparação. O final de tudo é o amor. Como Coríntios, né? Sim. O amor é onde nasce tudo. Mas só o amor de Deus, ele tem outros ingredientes que depois vem a misericórdia, depois vem a graça. Mas tudo está centrado no amor. A misericórdia, a graça são frutos desse amor. Por isso que o resumo é o amor. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 13, né? Tudo vai se resumir no amor. Porque o verdadeiro amor tem várias coisas, né? Várias características. É onde encontramos a misericórdia e a graça de Deus. O amor é a fonte. Mas Deus só ficando amando não teria nenhum efeito sobre nós, né? Nós podemos amar muita gente, amar nossos filhos, mas se nós, às vezes na necessidade, nós não agirmos, ficamos só no amor. Então o amor é uma característica. Então houve a prática desse amor da parte de Deus que nos abençoou. O versículo 25, na sequência ainda da esperança, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então é o tempo, né? Como estamos pensando, com paciência nós esperamos. E nesta caminhada, Deus está, talvez não é a palavra certa, aproveitando, né, para nos instruir, exercitar a nossa fé, nos deixar mais aqui semelhança a Cristo, nos preparar para o reino, não para merecer o reino, mas para um lugar de atividade no reino milenar, no reino de Cristo. Então é nesta caminhada que a nossa fidelidade a Deus, neste momento em transição da salvação até a morte, o arrebatamento, Deus está trabalhando no crente, na sua fidelidade. E isto vai corresponder ainda na eternidade em relação ao reino. Conforme a nossa fidelidade aqui, vamos ter uma ocupação no reino. Então, não é só ser crente, mas só vencido por tantas coisas, tudo bem, no reino também. Você não vai ocupar um lugar, porque você não venceu aqui. Salvação, está salvo, vai para o céu, vai. Mas conforme a nossa fidelidade aqui, no pouco que Deus nos confiou, vamos ocupar e fazer no reino. Isso é sério. É muito sério. Todo dia nós temos que nos examinar em vista do tribunal de Cristo, em vista deste reino milenar que vamos... Deus está nos confiando, como o Senhor mesmo disse. Se no pouco nós não somos fiéis, como é que depois alguém vai nos confiar muita coisa? Né? É tão pouca coisa que nós temos que fazer para Deus aqui, e nós não estamos sendo fiéis, somos vencidos. Como é que Deus depois vai confiar as coisas que são grandes e eternas, né? No reinado de Davi, quem foi que ele botou no seu reinado, né? Homens fiéis que não pouparam nem a sua própria vida. Aqueles que buscaram água, passaram pelos meio dos inimigos para buscar água para ele. Sim, que esteve com ele durante a perseguição dele, escondido nas cavernas, até que ele chegou no trono, né? Então esses homens foram, podemos dizer, os ministros dele, né? Do seu governo. É um ótimo exemplo, né? Porque Davi nessa situação era rejeitado, desprezado, todo mundo seguia Saul, ele era o rei, ele era o homem grande, ele era... Mas Davi morava numa caverna,
os ministros dele. É a mesma coisa hoje. Cristo é rejeitado. O mundo não o quer. O mundo tem um segmento, uma maneira de viver. E o crente cedendo a isto, quando o nosso rei for coroado, exaltado, glorificado, ele vai colocar aqueles fiéis para administrar mais coisas do que aqueles que foram infiéis. Então não é por nada que o crente deve ser fiel a Deus e caprichar na sua vida, os seus compromissos, seja com o que for, família, trabalho, cada um dentro da sua esfera, né? Pregadores, né? Os pastores, ministros na igreja, fora da igreja, assim vai.